Boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida e tudo que estiver ao seu redor. Hoje nós vamos meditar no Salmo 46, em alguns versículos, no Salmo 46, e hoje eu estou usando uma Bíblia versão revista e atualizada. Essa versão foi feita em conjunto com a editora Vida, em conjunto com a Sociedade Bíblica. Foi uma edição única em 1984. Eu vou ler porque as palavras aqui nessa versão é mais fácil para você entender, embora seja ainda um português clássico, mas é mais fácil de entendimento. Então vamos lá. Vou usar o óculos porque a letra da Bíblia é pequena. Diz assim as Sagradas Escrituras: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo impressionante, ele começa o versículo 1 dizendo que Deus é o nosso refúgio e termina no versículo 11 dizendo que Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? É um lugar seguro, onde você se esconde de uma tempestade, de um vendaval ou de qualquer situação. Refúgio é um lugar onde você pode abrigar em segurança. Vou voltar o óculos aqui para que eu possa continuar meditando nos textos aqui enquanto falo com você. Então, o salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha para você ver quem Deus é nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Então, diz aqui, é refúgio, fortaleza e socorro. É como se Deus pegasse você que clama, que está confiando nele, no momento da sua angústia, e trouxesse você para o esconderijo, para a fortaleza. Então, o salmista, os filhos de Coré, ou Corá, eles estão escrevendo esse cântico, esse cântico, sobre a Lamote. Então, eles estão declarando aqui: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quando a pessoa não tem confiança em Deus, facilmente ela se atemoriza, ela fica
né, apavorada com qualquer notícia, com qualquer acontecimento. Quando uma pessoa ela confia no Senhor, ela não está isenta, né, de ficar às vezes ansiosa ou temerosa. Isso não é uma regra só porque eu sou de Deus. Às vezes você se enfraquece, às vezes você não está tão bem assim, talvez tão confiante, às vezes as pressões da vida, as pressões cotidianas que você passa, às vezes vão aumentando, vão fragilizando a tua fé e enfraquece. E às vezes a gente fica assim, nós ficamos assim. E na verdade não deveríamos ficar. Por quê? Nada vai mudar quem Deus é. Então o salmista aqui, os filhos de Coré, continua e fala assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, se você ver um negócio desse acontecendo, é uma tragédia, uma revolução muito grande. Ver um monte ser transportado para o meio dos mares e a terra mudar de lugar, se a terra sair do eixo em que ela está, o planeta ou congela ou aquece demais. Então, a vida seria quase que impossível no planeta Terra. Mas o salmista diz assim: ainda que isso aconteça, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. O que ele está falando aqui? Quando você tem convicção da tua salvação, quando você tem o teu coração voltado para o reino de Deus, quando você cumpre aquele versículo lá de Mateus capítulo 6, versículo 33, que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você está nessa sintonia, quando você está nessa promessa, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando o reino de Deus está comandando o teu coração, né? Quando o reino de Deus está comandando o teu ser, então, como diz a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nesse momento, então, quando a vontade de Deus é executada na nossa vida por nossa escolha, então Deus tem o controle da situação. Às vezes as pessoas falam assim: Deus está no controle de tudo. Não, Deus não pode controlar a tua vontade. Se Deus controlasse a tua vontade, então você não teria mais responsabilidade. Entende? Por quê? Se Deus controla a tua vontade, se Deus controla as tuas escolhas, então você não é culpado se alguma coisa der errado. E não é assim. O controle de Deus virá sobre a nossa vida quando nós fizermos a escolha de entregar a Ele os nossos caminhos. A Bíblia diz aqui nos Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Então não é diferente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o salmista está dizendo aqui, ainda que, né, que os montes vá para o meio dos mares, a terra mude de lugar, ainda que as águas roxas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né, pela fúria do mar, aquele que está no reino de Deus, aquele que buscou o reino de Deus, aquele que buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está em outra dimensão, ele está numa posição diferente. Sua mente está ligada e então ele está lá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Não existe mar, não existe tempestade, não existe angústia, não existe tristeza, não existe catástrofe, não existe guerra, não existe poder humano que possa entrar neste lugar descrito pelo salmista. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã, desde cedo, muito antes, talvez até mesmo de você acordar. Então as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na versão King James, diz que ele é a nossa torre forte. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então, quando você imagina que não pode vencer, quando você imagina que tudo vai dar errado, você precisa fazer isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Confiar em Deus de todo o teu coração. O subtítulo deste salmo é a fé perfeita em Deus. Ainda que a sua fé não seja perfeita, eu quero encorajar você a confiar neste tempo tão difícil, né? Há uma atmosfera tão hostil quando você sai de máscara, né? Por aí, você chega nos ambientes, está até assim, estranho. Há muitas pessoas com muito medo, com depressão, com insegurança, com inquietação, né? E as pessoas estão vivendo tempos difíceis, principalmente aquelas que não confiam em Deus, aquelas que estão afastadas do Senhor, elas estão tão longe, tão avessa às coisas do Senhor, e então elas entram em desespero porque, humanamente falando, as soluções não aparecem, né? Você ouve muitas coisas, mas soluções contundentes não aparecem. Então, esse é um tempo de você ter paciência, mas sobretudo a confiança em que Deus não muda, precisa estar dentro do teu coração. E o salmista continua: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então, Deus está agindo. Ainda que você não está vendo, Deus está agindo, né? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, há uma atmosfera hostil para todo lado, mas Deus não saiu do trono.
Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o Rei do universo, Ele é o mantenedor do universo. E diz aqui, essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com você. Ele é o teu refúgio. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Quando usa essa expressão, porque Jacó é Israel. Quando usa a expressão Jacó, é porque é a vida de fraqueza daquele homem. Quando ele era Jacó, Jacó quer dizer suplantador, enganador. Então, Israel, um príncipe, né? Então, a diferença no nome, porque Deus mudou o seu nome para dizer a mudança, a transformação, mas quando fala de Jacó, está falando num estado de fraqueza. E às vezes esse momento de angústia é um estado de fraqueza, momento de perplexidade é um estado de fraqueza. Todos nós temos esses momentos, todos estão passando por isso. O mundo está passando por isso. E as pessoas, elas querem resolver as coisas na força do seu braço. Mas o Senhor, Ele faz cessar as guerras. Se existir uma guerra aí dentro de você, o Senhor pode fazer cessar essa guerra. Basta você entender. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de você, Criador da sua mãe, do seu pai, de todas as pessoas, do planeta, de todos os animais, dos insetos, de tudo. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Não é nas nações, é entre. Significa que você que mora nesta nação ou em qualquer nação que você estiver, Deus será glorificado através da sua vida. Basta tão somente você confiar. Basta tão somente você aquietar o seu coração. Aquilo que você não puder resolver, resolvido está. Aquilo que você não puder fazer, então o Senhor fará. Não se inquiete, mas tenha a tua vida sossegada, porque o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, refugie-se no Senhor, refugie-se nesta palavra. Tome essa palavra para você. Continue firme na presença do Senhor. E se você caiu, levante-se e segura de novo através desta palavra, com fé, com o teu coração voltado para o Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Deus abençoe a sua vida.